Bora, galera, vamos começar agora a corrigir a prova de 2017/2, primeira questão, bora lá. Na sociedade das abelhas, ocorre um interessante processo de reprodução. Óvulos fecundados e não fecundados podem originar novos indivíduos. Isso vai estar falando, sabe do quê? De partenogênese. Onde eu posso encontrar sobre partenogênese, cá? Na apostila de reprodução. Na verdade, isso daqui mais em genética. Tem tanto na apostila de reprodução quanto na apostila de genética, mas na genética, principalmente na parte de herança e sexo, porque vai falar de cromossomos, né? Enfim, vai ser melhor lá. Aí, olha só, o que acontece? Você tem a rainha. A rainha, ela coloca 2 óvulos. Na hora que ela coloca esses 2 óvulos, o que vai acontecer com ela? Cada óvulo desse tem uma função. Se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide, você vai formar o que a gente chama de célula ovo-zigoto, e essa célula ovo-zigoto vai dar origem só à fêmea, tá? Só fêmea. Então, a fêmea de abelha sempre é 2 N's, porque tem um N que veio do óvulo, um N que veio do espermatozoide, beleza? E aí, o que vai diferenciar o operário e rainha é a alimentação. A rainha recebe uma alimentação diferente, que a gente chama de geleia real, rica em carboidrato, vitamina C, enfim, mais potente do que a operária. Só que se o óvulo se desenvolver sem a fecundação, vai dar origem ao zangão. Quer dizer que macho de abelha sempre é N. Esse é o porque o óvulo é N, né? Se não teve fecundação, o N se desenvolveu. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de partenogênese. Existem 3 tipos de partenogênese. Essa partenogênese que origina só macho, a gente denomina de partenogênese arrenócora. A partenogênese que origina só fêmea, a gente chama de telítoca. E a partenogênese que origina macho e fêmea, nós chamamos de deuterótoca. São 3 tipos de partenogênese. No caso das abelhas, o óvulo não fecundado vai dar origem só ao zangão. Então, a partenogênese arrenócora. Vamos para frente. Os zangões, machos de abelha, são formados pelo processo de partenogênese e possuem 16 cromossomos, ou seja, N é igual a 16. Se N é igual a 16, 2 N's é igual a 32. Com base nessas afirmações, no esquema e no seu conhecimento sobre o assunto, analisa as afirmativas a seguir. As abelhas rainhas possuem 16 cromossomos nos óvulos? Sim, se o óvulo é N, né? 16 é a mesma constituição do zangão. Que originam indivíduos de 32 cromossomos quando fecundados? Sim, se aqui você tem N no óvulo e aqui N é igual a 16, quando o óvulo é fecundado, você promove indivíduos 2N igual a 32, e esses indivíduos sempre serão fêmeas, tá certo? Por ser uma fêmea e não ter sido gerada por partenogênese, a abelha rainha possui em seus óvulos o mesmo número cromossômico encontrado nas células somáticas das abelhas operárias. Então, está falando aqui, no óvulo, a rainha tem o mesmo número cromossomo das células somáticas das abelhas operárias. Não, a operária rainha tem 2 N's de célula somática igual a 32. E as duas têm N igual a 16 nos óvulos. Só óvulo e espermatozoide é N. Então, só óvulo e espermatozoide é 16. Na partenogênese, no caso aqui das abelhas, o homem também será N igual a 16. Todos os restos de células é igual a 32. Aí está falando que o óvulo tem o mesmo número da célula somática, o óvulo da rainha, que é 16, tem o mesmo número da célula somática, que é 32, da célula das operárias. Está errado isso, tá? Então, 2 está errado. Os zangões são originados por partenogênese, logo são haploides, enquanto as fêmeas são diploides. É isso que eu falei o tempo todo. Por serem originados por partenogênese, o macho possui o dobro de cromossomos encontrado na abelha rainha? Não, ele possui metade dos cromossomos encontrado na abelha rainha. Então, 1 e 3, a resposta é letra B. Bora para frente. Questão número 2, a prova de 2017/2 da UVV. A membrana plasmática ou celular engloba a célula, definindo seus limites,
separa o meio intracelular do extracelular e é a principal responsável pelo controle da saída e da entrada de substâncias da célula. É constituída por duas camadas lipídicas fluidas e contínuas, onde estão inseridas moléculas proteicas, receptores específicos que conferem o modelo do mosaico fluido. Está falando de membrana plasmática, isso vai estar na apostila de citologia, que estuda células, mais especificamente na parte de membrana plasmática, tá bom? E aí vamos lá. Como que uma membrana plasmática é? O que ele está falando aqui é que a membrana plasmática, ela é duas camadas de fosfolipídio para cima, fosfolipídio para baixo, fosfolipídio para cima, fosfolipídio para baixo. Pronto, duas camadas de fosfolipídio. No meio desses fosfolipídios, você pode ter diversas proteínas de membrana. São as proteínas que correspondem, que compõem essa membrana, tá bom? Então, vamos lá. Existe uma proteína que pode ultrapassar a membrana toda. Essa proteína a gente chama de proteína integral. Existem proteínas que ficam no meio da membrana. São as proteínas que a gente chama de proteínas intrínseca, quando vira intrínseca, quando está em contato com intrínseca, quando está em contato com o citoplasma, ou extrínseca, quando está em contato com o lado de fora. E você tem algumas proteínas aqui que a gente chama de proteínas periféricas. Eu estou fazendo desse jeito aqui porque a EMESCAN, alguns vestibulares, eles encasquetam em você chamar essa daqui, em você chamar essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui, todas de periféricas. Tem alguns vestibulares que não aceitam isso, mas tem vestibulares que vão considerar essas quatro aqui como proteínas periféricas. Aí você tem que ver qual prova você vai fazer, olhar as provas anteriores para ver qual que eles aceitam, tá bom? Como a temperatura, o colesterol e as ligações insaturadas influenciam na fluidez da membrana. Vamos lá. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. Se as partículas estão mais agitadas, mais fluida. Então, as temperaturas, ela causa maior fluidez. Pronto. Colesterol. Colesterol é uma molécula que se encaixa aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor, deixa eu pegar outra cor. Vamos ver, vou pegar um verde, tá? Colesterol são lipídios que se encaixam aqui no meio dos fosfolipídios. Aí presta bem atenção. Os fosfolipídios tinham espaço para se movimentar assim. Agora tem um colesterol no meio, então o fosfolipídio vai se movimentar assim. Então, a alta do colesterol inibe a fluidez. Inibe a fluidez. Isso causa um problema muito grande, porque se você tem muito colesterol, você vai perder a maleabilidade da membrana. Então, por exemplo, uma célula do seu sistema sanguíneo, o vaso sanguíneo, se a parede dele estiver cheia de colesterol, não vai conseguir se moldar às altas taxas de pressão, por isso que você tem chances maiores de acontecer acidentes vasculares. Então, diminui a fluidez. E as ligações insaturadas. Os fosfolipídios, eles têm uma ligação insaturada que a gente chama de ligação kink. Essa ligação denominada ligação kink, relacionada a essa insaturação, ela faz com que os fosfolipídios eles tenham mais espaço um no outro. Olha a diferença. Se o fosfolipídio não tem saturação kink, ele fica muito coladinho com o outro. Se ele tem saturação kink, ele já não permite ter um contato muito com o outro. Ah, parece que só porque eu aumentei a cabeça aqui, vou tentar fazer a cabeça do mesmo tamanho. Ó. Olha a diferença. Naquele mesmo espaço, quase que não dá o mais fosfolipídio. E aí, quanto mais espaço, mais você se mexe. Então, aumenta a fluidez. Letra A. Pode olhar lá na apostila do Vitória Bio, porque tem isso lá, tá bom? Bora para frente. Questão número 3 da prova de 2017/2. Recentemente, o Ministério da Saúde confirmou uma forte relação entre o aumento dos casos de microcefalia em recém-nascidos e a infecção pelo Zika vírus, como causador dessa doença. A microcefalia é uma condição neurológica pouco comum em que o crânio e o cérebro da criança são significativamente menores do que os de outras crianças na mesma faixa etária e do mesmo sexo, porque o cérebro não se desenvolveu de forma adequada. Sobre o desenvolvimento embrionário do tecido nervoso do organismo humano, pode-se afirmar que, então, onde você vai encontrar isso?
na apostila de reprodução e embriologia, na parte de desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, vamos lá. Sobre o desenvolvimento embrionário do tecido nervoso e do organismo humano, pode-se afirmar a formação do folheto embrionário mesoderme, que dá origem ao tecido nervoso. Já falei em algumas outras provas para vocês que tudo que nós encostamos e o seu tecido, tudo que encostamos e o seu tecido nervoso é a origem ectodérmica. Tá bom para frente. Na fase de blástula, os blastômeros se diferenciam em folhetos germinativos. Especificamente, o folheto mais externo, ectoderme, originará os músculos, ossos e o sistema cardiovascular. Gente, presta bem atenção. Falei para vocês que o caminho que você percorre ao sair de onde você encosta até chegar à cavidade do seu corpo, isso passa por tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido hematopoético, tecido muscular, tecido sanguíneo, isso tudo é de origem mesodérmica. E outra, não é na blástula que acontece a diferenciação dos folhetos embrionários, é na gastrulação. Essa questão está errada desde o começo. Bora para frente. O mesoderme se localiza entre o ectoderme e o endoderme e origina o sistema cardiovascular, os ossos, músculos e o sistema nervoso. Não, sistema nervoso é de origem ectodérmica. A endoderme é o folheto embrionário mais interno, tá certo? E forma estruturas glandulares associadas à digestão, como glândulas salivares e o pâncreas. Tá com dúvida? Vamos para frente. Poríferos e quinidários e todos os mamíferos possuem 2 folhetos germinativos que são chamados de diblásticos. Não, porífero não tem folheto germinativo, porífero não sai da fase de blástula. Se ele não sai da fase de blástula, ele não chega na gastrulação. Na gastrulação que você forma os folhetos embrionários. Então, porífero não se aplica essa classificação. Quinidários são diblásticos, então só tem ectoderme e endoderme, mas de plateuminto para frente todos somos triblásticos. Então, é a letra D. Questão número 4 da prova de 2017/2. Leia o texto a seguir. Oficial médico inglês Alexander Fleming voltou da Primeira Guerra Mundial com um sonho. Pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, impondo dor e, portanto, às vezes um processo ainda mais acelerado em direção à morte. No hospital de St. Mary's, em Londres, dedicou-se a estudar a bactéria Staphylococcus aureus, responsável pelos abscessos em feridas abertas, provocados por armas de fogo. Estudou tão intensamente que um dia exausto resolveu dar um presente de alguns dias e saiu de férias. Saiu deixando os recipientes de vidro do laboratório com as culturas de bactérias sem supervisão. Esse desleixo fez com que, ao retornar, encontrasse um dos vidros sem tampa e com a cultura exposta e contaminada com o mofo da própria atmosfera. Estava prestes a jogar todo o material fora, quando olhou ao redor do interior do vidro e percebeu que, onde tinha se formado o bolor, não havia estafilococcus em atividade. O mofo oriundo do fungo penicillium agia secretando uma substância que destruía a bactéria, ainda que, por acaso, estava criando o primeiro antibiótico da história da humanidade, a penicilina. Gente, é muito iluminado por Deus, né? O que é isso? Que era para tantos cientistas uma das mais vitais descobertas da história humana. Gente, a amoxicilina é penicilina sintética. Sem amoxicilina, você morre de dor de garganta. Olha que bizarro. O cara descobriu sem querer. Sobre marca alternativa correta. Vai estar falando de bactérias. Você vai encontrar isso na apostila de sistemática e microbiologia, na parte de procariontes. Na parte de procariontes, nós vamos falar de 2 domínios nessa apostila, do domínio das eubactérias e domínio das arcas. Aí está escrito assim: bactérias podem realizar reprodução sexuada, que pode ocorrer por conjugação, transdução ou transformação. Bactéria pode realizar reprodução sexuada, tá certo? É conjugação, transdução e transformação. É essa. É essa, jovem. Mas vamos ver o que está errado nas outras. No reino Monera, o material nuclear se encontra envolvido por uma membrana nuclear. Bactérias, elas são procariontes. Se são procarioteca, não tem carioteca. As bactérias encontradas em grandes quantidades nos solos são responsáveis por todas as doenças microbianas humanas?
Tá doido, gente? Bactéria no solo é responsável por todas as doenças microbianas. Tem muito mais bactérias benéficas no mundo do que maléficas. Tá tudo errado essa questão. A principal forma de reprodução das bactérias é por reprodução binária, sim, na qual ocorre transferência de DNA de uma molécula por outra. Não, tá? Na binária, é uma reprodução assexuada. Sendo uma reprodução assexuada, não tem mistura de material genético. Esporulação é um processo de divisão assexuada dos organismos unicelulares, a qual consiste na divisão de uma célula em duas por mitose, cada uma com o mesmo material genético da célula-mãe. É um processo de divisão assexuada, a qual consiste na divisão de uma célula em duas por mitose. Não é isso não, tá? A esporulação, ela é uma forma de resistência bacteriana, e aí a bactéria, por exemplo, ela vai estar aqui com seu material genético. Na esporulação, ela vai criar uma cápsula em volta desse material genético. Então, por exemplo, você vai ter uma cápsula aqui, e aí, depois, ela vai pegar esse citoplasma aqui e fazer o processo de... como que é o nome? De diminuir esse citoplasma e deixar esse citoplasma bem pequenininho. Aí ela vai ficar desse jeito. Quando as condições do meio ficar favorável, ela se enche de água de novo e volta para essa condição normal, tá? Então, é letra A. Pode marcar aí. Questão número 5 da prova de 2017/2, vamos lá. Os fungos, organismos eucariontes unicelulares. Se está falando de fungo, nós vamos procurar isso na apostila de sistemática e microbiologia, para vocês verem que isso cai bastante na prova da UVV, na parte de fungo. Apesar de ter fungos multicelulares, eu coloquei lá porque me deu vontade. Os fungos organismos... Mentira. É porque eles têm alguns unicelulares, e aí não sabia se ele era animal, não é? Todos os reinos, com exceção de reino animal e plantar, eu coloquei dentro dessa apostila de sistemática e microbiologia. E aí, só o reino animal que eu coloquei na apostila de zoo e o reino plantar que eu coloquei na apostila de botânica. São unicelulares ou pluri, são heterotróficos, já que não dispõem da clorofila ou de qualquer outro pigmento fotossintetizante, e se desenvolve facilmente nos mais diversos ambientes. A parede celular dos fungos é composta por um polissacarídeo nitrogenado, conhecido como quitina, além de apresentar eventualmente hemicelulose e mais raramente celulose. Existe fungo com celulose? Sim, mas muito raro você vai ver questão de vestibular falando disso. Por quê? O que eles falavam? Eles já tentaram colocar fungo junto com animal, só que fungo tem parede celular. E aí, parede celular é característica de planta. Mas a maioria dos fungos tem parede celular de quitina. E aí, é diferente de planta, porque planta tem muita parede celular com celulose. Mas tem fungo com parede celular de celulose. Mas fungo, não sei se está aqui, armazena glicogênio. Não tem, né? Armazena glicogênio. E glicogênio é característica de animal. Aí vem para animal. Só que tem parede celular, lembra? Aí sai de animal. Aí chega perto de planta, mas fungo é heterotrófico. Aí eles fizeram, quer saber? Fungo é fungo, vamos colocar no reino dos fungos e acabou. Mas fungo já foi para o reino, que é o reino lixo. Então, sempre fica assim. Quando você vai organizar seu computador, você separa documentos, fotos, vídeos. Aí, o que você não sabe onde colocar, você coloca na pasta outros. Ou arrumar, né? Que mistura um monte de coisa nada a ver. O reino protista é considerado o reino outros. Tudo que você acha que você não sabe o que é, eles jogam dentro de protista. Aí, tem alguns livros que você for olhar antigamente que fungo está dentro de protista. Porque enquanto eu não conseguia saber se era um reino exclusivo, se era animal, se era planta, estava dentro do reino do grupo dos outros, né? Que é o como que é o nome, gente? Protista, tá? Os 3 principais fungos são zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. E eles distinguem-se basicamente pela estrutura e organização da hifas, além do tipo de esporos que produzem. Como? Os zigomicetos, que são os fungos mais simples, eles não são os fungos mais simples. Os fungos mais simples são os quitridiomicetos. Então, já ignora, né? Os ficomicetos, que têm como característica a reprodução assexuada, promovem a fusão de hifa de 2 indivíduos haploides, formando um zigoto diploide. Gente, se você fundiu hifa e formou um indivíduo diploide, isso não é reprodução assexuada, não. Isso é reprodução sexuada. Os basidiomicetos líquens, que apresentam hifas septadas, geralmente dispersas subterraneamente ou no interior de madeira apodrecida, resultando de uma associação mutualística. Líquen não é basidiomiceto,
Líquen é formado por um ascomiceto. Ascomiceto mais fungo ou ascomiceto mais alga. Beleza? Bora para frente. Outros basidiomicetos, por exemplo, os fungos do gênero Penicillium, que apresentam hifas dicarióticas em sua fase diploide, além de serem mofos de cor azul esverdeada, dos quais extraem o antibiótico penicilina. Não é basidiomiceto, isso aqui é ascomiceto. Os ascomicetos, que em sua reprodução assexuada formam na extremidade de hifas especializadas milhões de diminutos conidiósporos pequenos, como partículas de poeira, que podem provocar os quadros alérgicos em humanos. Tá certo? Letra E. Bora para frente. Prova de 2017/2, questão número 5. Para a biologia, os tecidos, então vai estar falando de histologia. E aí vai ser geral, todos os tecidos, tá bom? Porque eu estou vendo aqui, ó, endotélio, osteoclasto, leucócito, então são todos os tecidos. Para a biologia, tecidos são conjuntos de células especializadas que podem ser iguais ou diferentes entre si, firmemente ligadas ou separadas por substâncias intercelulares e que possuem funções específicas em organismos multicelulares. Só quem tem tecido é planta e animal. Vertebrados possuem uma diversidade de tecidos com características e funções distintas. Sobre esse tópico, analise as afirmativas a seguir. Osteoclastos, toda vez que você vê essas terminações, ó, cito quer dizer célula velha, não é célula velha a ponto de jogar fora, não, mas é célula que já fez todo o trabalho que tinha que fazer e inativa, ou seja, não produz mais matriz. Quando você vê blasto, blasto é célula jovem e, por isso, produtora de matriz. Produtora de matriz. E quando você está falando de clasto, clasto, no caso da célula óssea, osteoclasto, vai ser célula que degrada matriz. Não produz, nem não deixa de produzir, ela degrada a matriz. Então, osteoclasto e osteoblasto, ou seja, a célula que degrada e a célula que produz, são células presentes no tecido ósseo, tá certo? Cuja função é de produção osteoclasto? Não, é o osteoblasto, que é produção, e osteoclasto, que é a degradação dos componentes da matriz óssea, respectivamente. Não tá certo, então a gente tira aqui. Próximo, o endotélio é um tipo de tecido epitelial pavimentoso e simples, de origem mesodérmica, que reveste internamente os vasos sanguíneos, isso está certo. O tecido epitelial é o único tecido que tem origem nos 3 soletos embrionários. Então, por exemplo, se você está falando do tecido epitelial que reveste alguma coisa de origem ectodérmica, aquele tecido epitelial tem origem ectodérmica. Se você é um tecido epitelial que reveste alguma coisa de origem endodérmica, aquele é um tecido epitelial de origem endodérmica. Se você é um tecido epitelial que reveste a mesoderme, esse tecido epitelial é de origem mesodérmica. O seu vaso sanguíneo é de origem mesodérmica. Então, o tecido epitelial que envolve o vaso sanguíneo também é de origem mesodérmica, beleza? A abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos sanguíneos faz com que o tecido cartilaginoso se regenere facilmente. O tecido cartilaginoso, ele é um tecido sem vaso sanguíneo, tá? O tecido conjuntivo, no geral, é um tecido com muito vaso sanguíneo, mas a cartilagem, que é um tipo de tecido conjuntivo, é caracterizada e é bem conhecida por não ter vaso sanguíneo, tá bom? Os leucócitos são células anucleadas, está errado, são células nucleadas. No seu sangue, você tem no sangue dos mamíferos, você tem o eritrócito, que são as células vermelhas que não têm núcleo, os leucócitos que têm núcleo e as plaquetas, que são pedaços de célula. Então, nessa questão aqui, apenas a 2 é verdadeira, tá? Bora para a próxima. Questão 7 da prova de 2017/2. Está falando assim, observe a tabela a seguir. Corpo formado por... Isso aqui é zoologia. Então, zoologia geral. Zoologia geral. Comparativo, tá bom? Corpo formado por metâmeros com excreção realizada por metanefrídeos encontrado aos pares de cada segmento. Uma das características de anelídeo é a metameria,
tá bom? Vamos para o próximo. Possui sistema digestivo completo, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Além de uma glândula digestiva chamada hepatopâncreas, que lança secreção digestivas para dentro do estômago. Hepatopâncreas é característico de molusco. Então, B3, já tem até resposta aqui, né? Mas aí vamos ver. B3, A2, vamos ver esse aqui. Presença de exoesqueleto quitinoso. Falou de exoesqueleto quitinoso, falou de artrópodes. 1C, 2, 1C não, né? A2, B3, C1. Letra C. Bora para a próxima. Oitava questão da prova de 2017/1 da UVV. Toda célula muscular tem filamentos proteicos contráteis de dois tipos, actina e miosina. Então, nós estamos falando aqui de histologia barra tecido muscular. Esses miofilamentos ou miofibrilas são diferenciados um do outro pelo peso molecular maior no filamento da miosina. São funções da actina e miosina, exceto... Nem é, na verdade, né? Isso aqui nós vamos estar falando, esquece o que eu falei aqui, de citologia, de citoesqueleto. O que você tem que pensar para resolver essa questão, gente? O citoesqueleto é o esqueleto da célula... O citoesqueleto é o esqueleto da célula eucariótica. A célula procariótica não tem citoesqueleto. E o citoesqueleto é dividido em microtúbulo, que é um tubo pequeno, microfilamento, que é um fio pequeno. Então, você tem microtúbulo, microfilamento, que é um fio pequeno, e você tem o filamento intermediário, que é um intermediário. Filamento intermediário. Aí funciona da seguinte forma, ó. No geral, assim, né, para você fazer, um macetinho para você pegar e fazer a prova toda. Microtúbulo movimenta coisas dentro da célula. A proteína do microtúbulo é a tubulina, um dos componentes da miosina. O filamento intermediário não tem movimento. Não tem movimento. Está relacionado com sustentação e formato. Desmoplaquina, desmogleína, desmocolina, essas coisas, sustentação, vimblastina não, sustentação e formato. A lâmina basal, a lâmina nuclear, é tudo formado por um filamento intermediário. E formato. E o microfilamento está relacionado com movimentação da célula. Ou seja, se a célula é assim e a célula ficou assim, isso é característica do microfilamento. Se a célula tinha um cromossomo aqui e o cromossomo agora apareceu aqui embaixo, aí isso é microtúbulo, tá bom? Vamos lá ver o que está falando. E a actina, microtúbulo, e a actina, a principal proteína da actina, do microfilamento, é a actina. Então, bora. Contração de órgãos como o intestino, tá certo. Relacionar com glândulas mamárias, tá certo, que ajuda a ejetar o leite. Auxiliar na movimentação dos cílios e flagelos. Não movimenta os cílios e flagelos, ele forma os cílios e flagelos, tá bom? Então, é essa daí. Envolver os túbulos seminíferos nos testículos, tá certo? E auxiliar na citocinese, porque vai fazer movimentação da célula, né? Vai fazer a parte geral, então, 8C. Bora para frente. Questão 9 da prova de 2017/2. Em nós humanos, a fecundação e a segmentação é outro nome que a gente dá para clivagem, ocorre na tuba uterina. E na sequência, então, aqui vai estar na apostila de reprodução e embriologia. Reprodução e embriologia. E aqui vai estar principalmente na parte, onde vai estar falando de placenta, vai estar falando principalmente depois da anidação, no início do desenvolvimento, tá bom? Então, aqui vai estar perto de clivagem. Quando terminar a clivagem, vai ter um pedacinho da apostila falando da placenta.
Em nós humanos, então vamos lá de novo. Em nós humanos, a fecundação e a segmentação ocorre na tuba uterina e, na sequência, a mórula, ao chegar no útero, implanta-se no endométrio. O nome disso é nidação. No desenvolvimento normal, parte do trofoblasto inicia a formação do primeiro anexo embrionário à placenta, que estabelece íntima ligação com o tecido da mãe. Gente, a parte do trofoblasto que vai dar origem à placenta é o citotrofoblasto. E a placenta tem dupla origem, do citotrofoblasto do bebê e do endométrio materno, tá? Então, vamos lá. A placenta é uma região especial do córion, dotada de vilosidades ricas em capilares sanguíneos. É essa, tá bom? Porque o citotrofoblasto, eu gravei de citotrofoblasto, C de córion. E aí, pronto. É essa não, né? Me parece ser essa. Vou marcar e vou ler as outras. Eu sempre falo para os meus alunos não deixar de ler as outras alternativas, porque às vezes uma se parece melhor. Então, vamos lá. Dentre as funções especiais da placenta estão as trocas do feto para a mãe de água, sais minerais e anticorpos. Do feto para a mãe, não. É da mãe para o feto, tá? Os mamíferos placentários apresentam a vesícula alantóide e a vesícula vitelínica funcionais. Não funcionais, porque a placenta assume a função de eliminar a excreta e assume a função de nutrir o embrião. A placenta é responsável pela produção de hormônios. Um deles é o estradiol, com função de manutenção do corpo lúteo. Não é o beta-estradiol, é o HCG que mantém o corpo lúteo gravídico. E, na verdade, não é nem a placenta que produz HCG, é o próprio embrião, tá bom? Não tem nada a ver. O estradiol serve para manter o endométrio espesso. A placenta funciona como uma barreira imunitária que permite a passagem de IgG para a mãe, conferindo imunização contra doenças importantes. Passagem de IgG para a mãe, não, para o feto. Então, letra A mesmo. Vamos para frente. Questão 10, prova de 2017/2. Os epitélios são tecidos de revestimento e proteção dos vertebrados. Esse tecido cobre todo o corpo dos animais e forra internamente cavidades e canais de diferentes órgãos, onde desempenha outras atividades, como a absorção de alimentos, passagem de gases respiratórios, entre outros. Abaixo, os esquemas representam a estrutura de alguns tipos de epitélio. Aí, isso daqui, então, está falando de epitélio, você vai achar na apostila de histologia, na parte de tecido epitelial. Pronto. Vamos lá. Isso daqui, você vai ver um monte de célula achatada. Então, isso daqui é um estratificado, que 1, 2, 3 camadas, 1, 2, 1, é estratificado. Então, é estratificado e ele é pavimentoso, porque as últimas células são achatadas. Pavimentoso. Esse daqui também é estratificado, porque tem várias camadas, mas ele é colunar ou prismático, tá vendo? Porque as últimas células têm o formato de um prisma. Prismático. Esse aqui é simples, porque é uma camada de célula só e cúbico. Simples e cúbico. E esse daqui é simples, pavimentoso. Simples, pavimentoso. Vamos lá. O exemplo A representa o epitélio estratificado, tá certo. Pavimentoso, tá certo. Que desempenha a função de proteção mecânica e de proteção contra as perdas de água. Ocorrendo seu atrito como pele e mucosa, tá certo, tá? Você vai ter um epitélio que vai estar se protegendo. Como ele é estratificado, ele tem várias camadas. Então, o atrito ali não vai romper e estragar seu epitélio. E ele também evita a perda de água, tá certo. O epitélio estratificado cilíndrico, prismático ou cilíndrico, lembra? O colunar. Apresenta várias camadas celulares que apresentam elevada capacidade de mitose. Várias camadas que apresentam elevada capacidade de mitose está errado. Geralmente é a camada basal que tem a capacidade alta de mitose. Como desempenha a função de transporte, não vai ter função de transporte porque ele é muito espesso. Geralmente quem tem função de transporte é epitélio simples ou pavimentoso, tá bom? Então tá errado. Quando o epitélio é classificado como simples cúbico, no exemplo do D, é simples cúbico D? Não, é simples pavimentoso. Formada por células dispostas em uma única camada,
Os endotélios são epitélios simples pavimentosos que revestem as paredes dos vasos sanguíneos e apresentam na sua estrutura as glândulas mucosas, como exemplificadas no C. O C não é epitélio pavimentoso, é epitélio cúbico. Tudo que ele falou está certo, só que ele apontou para o C, e na verdade é igual ao D. As células epiteliais são interconectadas por meio de várias especializações de suas membranas plasmáticas, dentre as quais estão as zonas de exclusão, não, é oclusão. Mas eu estou achando que pode ser erro de digitação daqui do arquivo, tá? Zona de adesão e desmossomos, que corresponde a disco de adesão entre as células. E aí ficaria 1 e 5, que é letra A. Aqui eu tenho quase certeza que na hora de eu digitar para o Word, acabou corrigindo para a exclusão, mas é oclusão, tá certo. Bora para frente. Prova de 2017/2, questão 11. Segundo o Instituto Alzheimer Brasil, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência e representa cerca de 50% a 80% dos casos. É uma doença que afeta o funcionamento do cérebro de modo lento e progressivo, caracterizado pelo comprometimento de duas ou mais junções cognitivas, como... Aí vai vir, aqui vai estar falando de doenças do sistema nervoso. Então, isso você vai achar na apostila de fisiologia, na parte de sistema nervoso. Sistema nervoso. Aí, aqui vai estar assim, né? Você vai ter problema de memória, linguagem, atenção, raciocínio lógico, julgamento, planejamento, habilidade visual e espacial também, gente. Também deve ser digitação. Graves o suficiente para interferir nas atividades do dia a dia como a pessoa. Qual a principal área do cérebro que é afetado por essa doença? Gente, a gente tem uma questão aqui muito mal feita, tá? Eu lembro que essa questão nesse ano deu um monte de rebuliço. Eu vou começar de baixo para cima, porque a resposta oficial, apesar de eu não concordar, é o cerebelo. Eu acho que não tem resposta, pediram até anulação na época, mas olha só, por quê? O hipocampo, ele é relacionado ao seu sistema límbico. É como se ele tivesse controle de tudo o que você faz em relação às suas emoções. Então, relacionado ao controle das emoções. E aí, aqui não está falando muito de emoções, né? A hipófise, ela é uma glândula, ela é do seu sistema endócrino. A gente chama de glândula mestra do sistema endócrino. É ela que tem aquele monte de hormônio controlador, que a gente chama de trófico ou trópico, hormônio somatotrópico, hormônio regulador do crescimento, tireotrófico, hormônio regulador da tireoide, essas coisas. O corpo caloso nada mais é do que uma conexão do lobo direito do hemisfério, né? O lobo não, do hemisfério direito e esquerdo do seu cérebro. O seu cérebro, ele tem duas partes, né? Então, essa comunicação dele é feita pelo corpo caloso. O lobo parietal, ele é responsável pela sua percepção e entendimento do espaço. Percepção do entendimento e do espaço, da perspectiva do que está acontecendo, essas coisas todas, tá bom? O cerebelo, ele está relacionado principalmente com o controle do tônus muscular, com o equilíbrio, ele regula a sede e o sono, tá? Agora, eles marcaram essa como a afirmativa correta. Eu excluiria essa e deixaria o cerebelo, mas eu também teria dificuldade em fazer essa questão, combinado? Bora para frente. Não se ache menos capaz, porque a questão está muito mal feita mesmo. Prova de 2017/2, questão número 12. As principais células de defesa do sistema imunitário são os linfócitos. Linfócitos. Cadê? Dentre os linfócitos, podemos destacar o linfócito B, que se transforma em plasmócito e produz anticorpo. O linfócito T, que aí tem várias funções, que pode ser dividido em citotóxico, que é o TCD8, ou auxiliador, que é o TCD4, que também é chamado de helper, tá? E o citotóxico também é chamado de killer. Os linfócitos T, conhecidos como CD8, são especializados em reconhecer e matar células corporais alteradas, como as infectadas por vírus. Também atacam as células estranhas ao organismo, sendo os principais responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados. Já o linfócito T, auxiliador, conhecido como CD4, são os comandantes do sistema imunitário. Eles recebem informações de macrófagos sobre a presença de invasores do corpo e estimulam o linfócito B e o linfócito TCD8 a combater os invasores. Quando uma pessoa é infectada pelo HIV, o vírus ataca e destrói o linfócito TCD4.
que acontece, então? Você acaba não conseguindo estimular o linfócito B nem o linfócito CD8 para poder fazer as atividades que ele tem que fazer. Em relação aos macrófagos, que são células do sistema imunitário, podemos afirmar que, tá? Isso daqui, deixa eu ver onde vai estar na apostila. Vamos ver e depois eu classifico em qual apostila vai estar. O macrófago é uma célula derivada de um tipo de leucócito, o monócito, tá certo? O monócito é uma célula sanguínea branca, então um leucócito que sofre de apedese. Quando sofre de apedese, vira uma célula fagocitária, que a gente chama de macrófago. O macrófago é formado na medula hematopoética. O macrófago ele é formado na medula hematopoética, sim, porque ele é derivado da linhagem que a gente chama de linhagem mieloide. Os monócitos vão para o tecido conjuntivo e lá se transformam em macrófagos. Os monócitos vão para o tecido conjuntivo e lá se transformam em macrófagos, tá certo. Os monócitos passam informação sobre a presença de invasores no corpo para os linfócitos TCD4, que são os auxiliadores, os helpers, e não o linfócito TCD8, que é o citotóxico. Então, a letra B, isso daqui você vai achar na apostila de histologia, na parte de tecido sanguíneo, mais precisamente na subseção de de elementos figurados do tipo leucócito, né? Então, tecido sanguíneo nos elementos figurados. Bora para frente, então. Prova de 2017/2, questão 13. O homem, no seu dia a dia, está exposto a um grande número de agentes mutagênicos com potencial de danificar o DNA de suas células e provocar as mutações. Alguns desses agentes são componentes naturais do ambiente, como os raios cósmicos, a luz ultravioleta e algumas toxinas de fungos. Entretanto, com as modificações do ambiente, o ser humano sofre a ação da fumaça do cigarro e de poluentes industriais, entre outros. O conceito de mutação foi proposto no início do século XX pelo biólogo holandês Hugo de Vries, para quem a mutação é uma mudança brusca do material genético ao acaso que pode ser transmitida aos descendentes. As mutações podem ser classificadas considerando vários critérios comuns. Então, nós vamos colocar isso daqui, você vai achar mutação na apostila de genética, na subaba, que tem o mesmo nome da questão, do assunto da questão, que é mutações. Vamos lembrar de mutação. Mutação, ela tem duas categorias. Então, existe a mutação que a gente chama de mutação gênica. Aí, a mutação gênica acontece nas bases nitrogenadas. Por exemplo, tem a ACCCTTCC, você troca uma letra dessa por uma outra letra, né? Um nucleotídeo desse por outro. Ou você tira um, ou você adiciona um. Então, a mutação gênica, ela tem vários tipos. Por exemplo, deleção, adição, ou pode ser substituição, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma sequência inicial que é ATTCA. Se você pega e coloca TTTCA, você fez uma mutação do tipo substituição. Onde era A, você colocou T. Se, por exemplo, agora você coloca só TTCA, você fez uma deleção, porque onde tinha o A, você tirou. Se agora for, por exemplo, AATTCA, você fez uma adição, porque antes não tinha um A, né? Então, só tinha um A e agora tem dois. Você pode ter o que a gente chama de substituição na mutação gênica, você pode ter o que a gente chama de deleção, e também tem a adição. A mutação gênica é uma mutação que, às vezes, ela é silenciosa, porque ela não vai trazer problema, não vai trazer mudança no material genético, já que o nosso código genético é degenerado. Então, às vezes, por exemplo, ATT e TTT produz o mesmo aminoácido no final. E aí, se produzir o mesmo aminoácido no final, não vai alterar a proteína. Agora, a mutação cromossômica pode ser de dois tipos. Uma que a gente chama de mutação estrutural e uma mutação que a gente chama de mutação numérica. A mutação estrutural, ela vai alterar, o nome já diz, a estrutura do cromossomo. Então, vamos dizer que o cromossomo é desse jeito aqui, e agora esse cromossomo foi e ganhou uma perninha, tá? Então, mutação, o cromossomo ganhou uma perninha. A gente fala que o cromossomo duplicou. Ou o cromossomo, ele vai perder uma perninha. Você fez também uma deleção. Você pode trocar pedaço de um cromossomo com outro cromossomo. Então, por exemplo, o cromossomo preto
vai perder um pedaço, e quando você for achar esse pedaço, vai estar lá no cromossomo azul, tá? Então, sei lá, o cromossomo azul sofreu uma deleção, um pedaço dele foi ser encontrado lá no cromossomo preto. Cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 5, cromossomo 6, só não pode ser no mesmo cromossomo. Isso daqui a gente vai chamar de translocação. Então, também pode acontecer, translocação, pode acontecer também de um cromossomo cortar um pedaço, vou colocar aqui, vou dar um exemplo. Você corta um pedaço, o cromossomo vai estar aqui, aqui tem o gene A e aqui tem o gene B. Você corta esse pedaço aqui, e aí você dá um giro de 180 graus. E aí se encaixa novamente. Onde tinha A fica B, onde tinha B fica A. Então, eu chamo isso de inversão a 180. Isso é na estrutura do cromossomo, mas você pode ter uma mutação cromossômica que é numérica. E aí a numérica pode ser de dois tipos. O que a gente chama de poliploidia, ou o que também é chamado de eu verdadeira ploidia, mas você também pode ter o que a gente chama de aneuploidia. Quando você está falando de poliploidia, vamos dizer que uma célula ela seja 2N igual a 6. Então, ela vai ter 1, 2, 3 pares. Na poliploidia, você vai ganhar um cromossomo em todos os pares. Então, todos os pares, ao invés de ser par, vai ser trio. E aí, agora, ao invés de você ser 2N igual a 6, você vai ser 3N igual a 9. Quando você está falando da aneuploidia, vou utilizar essa mesma célula como exemplo. Então, você tem aqui 2N igual a 6, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na aneuploidia, você vai ganhar 1 ou perder 1 no conjunto todo. Aí, ao invés de você ser 2N igual a 6, você vai ser agora 2N igual a 7. Está vendo a diferença? Aqui você ganhou um cromossomo no conjunto todo, um para cada par. Aqui você ganhou um cromossomo no conjunto todo. Tem que estar muito bem diferenciado na cabeça de vocês essas mutações. Então, a gente fala que mutação gênica, quando o DNA é atingido, é quando o DNA é atingido mesmo, a sequência de bases nitrogenadas do DNA, o que pode levar a alterações da proteína ser produzida. Pode levar, não está falando que obrigatoriamente leva, tá certo. Se estivesse falando que obrigatoriamente leva a modificação da proteína a ser produzida, aí estaria errado, tá bom? Mutação somática, que ocorre nas células relacionadas à reprodução. Célula relacionada à reprodução, a gente chama de célula germinativa. Célula somática são todas as células que não são germinativas. Somática é a maioria das suas células. Germinativa são as células que vão germinar da origem ao novo indivíduo. Da germinativa só existe na espécie humana óvulo para as mulheres e espermatozoide para os homens. Se você estiver falando de qualquer outra célula, você vai estar falando de uma célula somática. Sempre lembrando que óvulo e espermatozoide tem metade do número de cromossomo e as células somáticas têm 2 Ns. Induzida, quando é utilizado algum fator que aumenta a chance da célula sofrer mutações, como, por exemplo, o uso de raio-x, tá certo? Tanto é que pessoas que têm problema da tireoide, quando vai fazer o processo de raio-x, eles têm que colocar um colete aqui de metal para rebater, né? E você não ter essa radiação entrando e destruindo a sua tireoide. O raio-x não pode ser feito com frequência, justamente porque pode levar à mutação. As ondas, elas conseguem ultrapassar e chegar no núcleo da célula e causar mutação. Espontânea, que ocorre em baixas taxas, sem que tenha sido forçada por algum fator de causas internas ou externas às células. Tá certo. Mutações ao acaso e espontâneas acontecem no seu material genético. Por que a gente não observa isso ao longo da vida? Porque, primeiro, nós temos um sistema de reparo do material genético que a gente chama de fados do DNA. É um tipo de DNA polimerase que fica consertando essas mutações. E outra, muitas dessas mutações acontecem na região que a gente chama de não codificante do material genético. Então, ficaria 1, 3 e 4, letra B. Vamos para a próxima, porque a gente está acabando essa prova. Questão número 14 da prova de 2017/2 da UVV, vamos lá. A ilustração acima exemplifica um importante processo que ocorre em diferentes espécies sujeitas ao mesmo ambiente. Sobre esse processo, analise e marque a alternativa correta. Está escrito assim, ó, não adianta, as baratas voam, botam ovos e fazem ninhos.
mas baratas não são pássaros, e pare de fazer bico. Então, assim, a barata tem várias características características que ela compartilha com a ave, que ele está colocando aqui, ó. Voa, bota ovo, faz ninho, mas barata é um invertebrado, né? Está dentro do filo dos artrópodes, enquanto que pássaro é um vertebrado, está dentro do filo das aves. A ilustração, tá, ela está falando, asas de pássaros e baratas possuem a mesma origem embrionária. Quando você está falando, isso daqui você vai encontrar na apostila de evolução, na parte de evidências evolutivas. E aí você tem que lembrar duas coisas quando estiver comparando organismos. Existem órgãos que eles são resultados de o que a gente chama de convergência ou de irradiação adaptativa. Presta bem atenção. Quando você tem um ancestral comum, vamos dizer os mamíferos aqui. Todos os mamíferos tiveram um ancestral comum. Só que teve um mamífero que foi ocupar o ar. E o ar seleciona como indivíduo mais adaptado aquele que tem a capacidade de voar. Aí teve alguns mamíferos que foram ocupar a água. A água, para você estar na água, você tem que ter a capacidade de nadar. Quando você está falando de mamífero que foi ocupar campos abertos, mamífero que ocupa campos abertos tem a capacidade, tem que ser capaz de caminhar, mas geralmente são os mamíferos que a gente chama de mamíferos que são bípedes. Por quê? Porque se você está no campo aberto e você ficar de quatro, você tem uma dificuldade de olhar ao seu redor. Na hora que você anda sobre as duas patas traseiras, você permite essa movimentação mais ágil do seu corpo para fugir de predador. Enquanto que mamífero que fica em floresta fechada consegue se camuflar e não tem problema de ser quadrúpede. Mas quando você olha as quatro patas, braços e pernas e as asas do morcego e as nadadeiras de baleia, por exemplo, todos os exemplos de mamífero que eu dei, tudo é formado pela mesma coisa, que a gente chama de húmero, rádio, una, falange, escarpo, metacarpo e assim vai. O que aconteceu aqui? Você tem a mesma estrutura, que tem a mesma origem, mas vai ter diferentes funções. Então, tem a mesma origem e diferentes funções. Por quê? Porque eles são resultados de irradiação adaptativa. Você tinha um ponto que você fez aqui, ó, irradiou. E aí, na hora em que você irradia, vai ocupar ambientes diferentes, você acaba sendo selecionado de acordo com o ambiente que você está inserido. Isso daqui nós chamamos de órgão homo, de igual, homólogos. Tem a mesma origem embrionária, mas função. Isso é diferente, por exemplo, de órgãos análogos. Os órgãos análogos são resultados de animais totalmente diferentes. Por exemplo, você tem os peixes que estão na água. Você tem alguns mamíferos que estão na água. E aí, quando você está falando de água, o ambiente de seleção, para você estar na água, a característica que você tem é saber nadar. Então, todos os mamíferos que foram para a água tinham que ser capazes de fazer natação. Todos os peixes que foram para a água tinham que ser capazes de fazer o processo de natação. O que aconteceu? Eles têm a mesma origem? Não, eles têm origem embrionárias diferentes, mas têm a mesma função, porque são parentes? Não, se tem origem embrionária diferente, é porque não são parentes. Isso daqui são órgãos que a gente chama de análogos. No caso aqui da barata e do pássaro, são coisas totalmente diferentes que têm órgãos muito parecidos. Então, é resultado de órgãos análogos, origem embrionárias diferentes, deixa eu colocar aqui embaixo para não ficar feio, né? Análogos, origem embrionária diferentes e têm a mesma função. E isso é resultado de convergência adaptativa. As coisas convergiram para um ponto só. Convergência adaptativa. Enquanto que, quando você está falando disso daqui, isso daqui é resultado de irradiação adaptativa, tá? São coisas totalmente diferentes. Aí, vamos lá. A ilustração acima exemplifica o importante processo que ocorre em diferentes espécies sujeitas ao mesmo ambiente. Diferentes espécies sujeitas ao mesmo ambiente, convergência adaptativa que resulta em órgãos análogos. Aí está falando assim, asas de pássaros e baratas possuem a mesma origem embrionária? Não, origem diferentes. Então, você já vai e elimina. Não é a mesma origem, são diferentes origens. A ilustração trata do processo de evolução por ancestralidade, uma vez que provavelmente pássaros e
ancestral comum. Gente, nada a ver, né? Pássaro e barata com o mesmo ancestral. Pássaro está no filo dos cordados e barata está no filo dos artrópodes. Ancestrais totalmente diferentes. A irradiação adaptativa, processo sugerido pela ilustração. Irradiação, não. Convergência adaptativa. Então, aqui está errado. É a formação de estruturas homólogas decorrente do processo de seleção do meio. Os órgãos homólogos são originados de irradiação adaptativa, mas na figura não é isso que está falando. Está mostrando um exemplo de convergência. A tira sugere o processo de convergência adaptativa, o mais importante mecanismo de especiação. Vamos colocar aqui uma interrogação. Porque o mais importante mecanismo, vamos ver o que está escrito a outra para ver se tem uma melhor. A imagem ilustra o processo de convergência adaptativa, que reflete o resultado de pressões seletivas semelhantes e que leva ao surgimento de analogia. É essa letra E. Por que, Camila, não poderia ser a outra? Porque, geralmente, é a irradiação, você ocupar ambientes diferentes, que vai fazer um mesmo animal especiar para poder ocupar melhor aquele ambiente. Então, letra E. Vamos para a última. O nitrogênio é um elemento presente em várias moléculas que constituem seres vivos. O nitrogênio está presente nos aminoácidos e os aminoácidos compõem as proteínas. Além disso, o nosso material genético tem uma base nitrogenada, então é muito importante. Apesar de existir maior concentração no nitrogênio atmosférico, os animais não conseguem fixar o N2 em moléculas orgânicas, tarefa desempenhada principalmente por bactérias associadas a raízes de leguminosas. Para compreender o ciclo do nitrogênio, é necessário descrever algumas etapas com a participação de bactérias. E aí, ciclo do nitrogênio você vai achar na apostila de ecologia, na parte de ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, tá? E aí, os ciclos biogeoquímicos são ciclos em que você vai ter transformação, principalmente física, né? Você vai ter, e química também, você vai ter um gás sendo transformado em composto solúvel que passa por um processo completo. Já caiu isso daqui em alguma outra prova que a gente corrigiu, mas não custa nada lembrar, né? Que o nitrogênio atmosférico, ele está na forma gasosa e a planta não consegue absorver ele na forma gasosa. A planta só consegue absorver nitrogênio na forma de nitrato, mas você não tem a conversão direta de nitrogênio atmosférico em nitrato. Isso são feitos por bactérias, e aí existe, por exemplo, uma bactéria que está na raiz de leguminosa, que eu chamo de Rhizobium, que consegue fazer esse processo todo sozinha. Mas 99% das plantas vai precisar de bactérias do solo para poder fazer esse processo. E aí, como que acontece? Tá? Você tem primeiro a conversão de nitrogênio atmosférico em amônia, depois de amônia, coloquei íon amônia aqui, né? De amônia, depois de amônia em nitrito e depois de nitrito em nitrato. O excesso de nitrato, ele pode causar, por exemplo, se você deixar muito nitrato no solo e a chuva varrer esse nitrato para algum recurso hídrico, pode causar a grande quantidade de nitrogênio nesse recurso hídrico e levar a um fenômeno de eutrofização. Então, quando a planta produz nitrato em excesso, ele pode ser retornado para a atmosfera, para o estoque dele, que é nitrogênio gasoso. Isso é feito, né, cada etapa tem um nome e é feito por um tipo de bactéria. Por exemplo, nitrogênio atmosférico é convertido em amônia através de um processo que a gente chama de amonificação, mas como é a primeira etapa em que você vai converter nitrogênio atmosférico em uma coisa solúvel, um gás numa coisa solúvel, isso também é chamado de fixação por vários pesquisadores, tá bom? A conversão de amônia em nitrito é chamada de nitrosação, e a nitrosação, né, faz esse processo, é feito por um outro conjunto de bactérias. A conversão de nitrito em nitrato é chamada de nitratação, e nitrosação e nitratação são subetapas de uma reação maior que a gente chama de nitrificação. Então, o que é a nitrificação? Se te perguntarem na prova. Nitrificação é a conversão de amônia em nitrato, que acontece em duas etapas. A primeira etapa é a nitrosação, que converte amônia em nitrito, e depois a segunda etapa é a nitratação, que converte nitrito em nitrato. O nitrato é devolvido para a atmosfera na forma de nitrogênio atmosférico, que é a forma gasosa. Esse processo é o contrário da nitrificação. Então, a gente chama de desnitrificação.
Cada um é feito por uma bactéria. E, infelizmente, você tem que saber o nome de tudo dentro desse processo, tá bom? Quem faz o processo de amonificação ou fixação são bactérias que a gente chama de Azobacter ou azobactérias, né? Azobacter sp. Quem faz o processo de conversão de amônia em nitrito é a nitrosomonas sp, que converte amônia em nitrito. E quem converte nitrito em nitrato é a Nitrobacter sp. A Nitrobacter sp faz esse processo de conversão. Se precisar devolver esse excesso de nitrogênio atmosférico de nitrato na forma de nitrogênio atmosférico para o ambiente, vai ser feito pela Pseudomonas desnitrificans, aquela bactéria que faz o processo de desnitrificação. Lembrando que isso aqui é feito por, sei lá, 98% das bactérias, das plantas. Se você, por exemplo, queimar o solo, você vai ter um problema seríssimo no processo depois, porque as bactérias vão ser queimadas juntas, e aí você não vai conseguir mais fixar aquele nitrogênio, beleza? Se você é uma leguminosa, você vai conseguir você ter na sua raiz uma bactéria que causa uma inflamação em um nódulo, e essa bactéria naquele local, numa ausência de oxigênio, consegue fazer esse processo todo sozinha, e a gente chama de rizóbio. Então, vamos lá ver as questões. Aí, enfim, vai falar mais alguma coisa e vai perguntar. Considere os textos, seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a resposta correta. A fixação do nitrogênio é realizada por bactérias do gênero Rhizobium, encontrada livremente no solo? Não, eu já acabei de falar para vocês que a Rhizobium ela vai ser encontrada na raiz de leguminosa. As bactérias que vivem no interior de nódulos, nas raízes de feijão, são capazes de transformar N2 em amônia, o que possibilita a síntese dos aminoácidos. Essa daqui pode ser. As risóbios no interior de leguminosas, como, por exemplo, o feijão, conseguem pegar N2 e transformar em amônia, tá? Vamos ver as outras. A amônia por bactérias decompositoras é convertida no solo em nitrito e nitrato, principalmente por bactérias desnitrificantes? Não, principalmente por bactérias nitrificantes, tá? Desnitrificantes pega nitrato em nitrogênio atmosférico. Todo nitrato no solo é originado da fixação atmosférica por fenômeno ionizante de descarga elétrica importante na síntese de óxidos de nitrogênio. Alguns nitratos são originados dessa fixação que a gente chama de fixação atmosférica ou fixação física, quando a energia de um raio dá o componente necessário para você juntar o oxigênio da molécula de água em vapor com o nitrogênio e formar óxidos e vir para o ambiente terrestre. Mas isso é a menor forma de fixar o nitrogênio. A primeira forma de fixar o nitrogênio é através das bactérias, a gente chama de fixação biológica. Existe a fixação química, que é feita em laboratório e, portanto, não é natural. A fixação química, desculpa, que é feita em laboratório e, portanto, não é natural. E existe a fixação física, que é feita por os raios, mas aí é, sei lá, 1%, tá? Bactérias nitrificantes são organismos heterotróficos, não são. São organismos quimiosintetizantes, porque são capazes de originar substâncias orgânicas a partir de matéria simples. Isso você é autotrófico. Você produz o seu próprio trófos. Então, autotrófico autotrófico são as bactérias que conseguem produzir a sua própria glicose a partir de gases da atmosfera. Então, é aquela mesmo, está tudo correto daqui. A gente até já sabia, mas vamos ver o que está errado nas outras. E com isso a gente termina essa prova. Tem um gabarito, né? Se vocês quiserem o arquivo, é só me solicitar aqui que eu encaminho para o e-mail de vocês. Beijo, galera. Até a próxima prova. Tchau!